Esta é a Arcai. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é Boudica e a nossa convidada é Thaís Pagotto Belo, pós-doutoranda pelo MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e pela Universidade Livre de Bruxelas. Eu sou Fernanda Pio e comigo para a entrevista está a Flávia Amaral. Na produção, Beatriz de Pauli e Lorena Ferreira. Bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. Thaís, o teu percurso começa na história e segue pela arqueologia. Como que se deu o teu ingresso nos estudos clássicos? Bom, eu fui para a história já querendo fazer arqueologia, então mais ou menos eu tentei trilhar esse caminho desde o começo, né? Eu fiz história na Unesp de Franca. A orientadora foi a única arqueóloga que tinha lá na Unesp, que era a Maria Celeste Fachin. Estudei durante a graduação cerâmicas de búquero etruscas. Depois eu fiz meu mestrado na USP, no Museu de Arqueologia e Etnologia. Porém, eu não estava assim muito contente com o meu tema, né? E eu queria estudar os celtas da Grã-Bretanha, né? E eu fui falar com Funari e eu acabei fazendo meu doutorado na Unicamp, estudando a Boudica. Tive a possibilidade de ir para fazer um estágio na Universidade de St. Andrews durante o doutorado. Depois, meu primeiro pós-doc, eu fiz na UCL, University College of London, da Inglaterra, que o conteúdo do doutorado e desse pós-doc é sobre a Boudica, que deu origem ao meu livro. Depois, né, voltei e fiz outro pós-doc com o Funari, na Unicamp, sobre mulheres na Britânia. Depois eu entrei nesse pós-doc aqui no Museu de Arqueologia, estudando mulheres romanas, né, por meio das moedas. Fiz o pós-doc na ULB, em Bruxelas, com esse tema, né, foi onde eu tive acesso às fontes materiais, né, às moedas dessas mulheres. Terminei faz pouco tempo, agora no final de julho desse ano, esse pós-doc, né, e espero que no ano que vem eu consiga publicar o livro desse trabalho. Muito bacana, é uma trajetória bem interessante, porque você tem, né, trilhado aí caminhos para trabalhar com as mulheres, e aí a nossa próxima pergunta é em relação a isso, né, a sua pesquisa que se debruça sobre a força das mulheres imperiais através das moedas. Eu acho que aqui no podcast a gente ainda não falou, assim, diretamente sobre o trabalho com moedas, que a gente chama de numismática. Então, se você puder falar um pouco de uma forma geral o que é a numismática e como você trabalha com as moedas e como elas contribuem aí como um apoio material à sua pesquisa sobre as mulheres imperiais. Bom, a numismática, nessa altura do campeonato, né, foi um desafio, né? Mas parece assim que eu fui meio por esse lado do desafio desde da minha graduação, que eu quis estudar a cerâmica de búquero etrusca, né? Então, parece que depois assim que eu vi que né, durante a graduação que era possível estudar assim coisas diferentes ou, né, me aventurar em temas diferentes durante a minha carreira, eu vi assim a numismática como uma oportunidade, né? Então, o que seria a numismática, né? O estudo das moedas. Quando a gente fala numismática, abrange qualquer tipo de moeda de qualquer tempo, né? Mas nós temos a numismática antiga, e é essa que eu venho me especializar nesse pós-doc, né, que durou, assim, junto com o pós-doc da ULB, 4 anos, então, assim, é um tempo considerável, vinculada ao LARP do MAI, e junto com os meus colegas, né, com um grupo de estudo mesmo de numismática antiga, coordenado pelo meu supervisor, que foi o Wagner, e pela professora Cristina, né, eu acho, assim, que foi, assim, enriquecedor, todos esses contatos, esses lugares que eu fiz parte, né?
Thaís, você falou de uma maneira breve sobre essas tuas experiências, esses lugares que você fez parte. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Como que foi experimentar esses ambientes diferentes em países diferentes? Bom, o resultado final é sempre assim muito bom, né? Principalmente quando a gente traz essa bagagem aqui para o Brasil. Porém, nós enfrentamos entraves, né? Ao chegar num lugar desconhecido, né? E lidar com pessoas assim culturalmente diferente de você. Eu sempre tentei tirar o máximo possível dessas experiências, né? Meu pós-doc na UCL, eu tive esse contato com esse meu orientador, o Tim Shadowhall, que infelizmente acabou morrendo, né, no começo de janeiro desse ano. Mas ele me levou assim para conhecer eu fiz em arqueologia pública, né? Porque ali eu queria saber se a Boudica estava na memória coletiva dos britânicos, então ele era a melhor pessoa para me supervisionar nesse pós-doc, e eu conheci museus do sul da Inglaterra até a Escócia. Acabei conhecendo também fortes romanos, né? Que aí, né, eu volto. E essa experiência me traz essa questão de usar conhecimento desses fortes nos sepultamentos femininos que eu estudo no pós-doc na Unicamp, depois quando eu chego. Então, todas as vezes assim que eu fui para lá, eu vim com alguma coisa nova na cabeça, sabe? Do que eu queria estudar. Então, eu acho assim, temas nunca faltaram para eu estudar. Muitas vezes, alunos da graduação vêm assim, me questionar como se faz um projeto, né? Aí eu falo, olha, primeiro você tem que ter muita vontade de estudar alguma coisa que te chama atenção, que você fica entusiasmado, que você não deixa para lá quando você vê alguma informação sobre o tema. Primeiro isso, né? Aí depois tem toda a metodologia. Mas eu acho assim, também a graduação para o mestrado é meio fatídico essa questão do tema, né? Porque talvez o aluno ainda não tenha outras experiências. Mas ao ponto que você está num projeto e você tem a oportunidade dessas experiências, e nessas você já ancorar, né, e já ter o contato com certos tipos de temas que você vê que é interessante e que mais tarde você pode usar, você já começa a arrecadar informações, né? Bibliografia, e aí quando você termina um trabalho, você já tem o que estudar no outro, né? E olha assim, que meus trabalhos, eles não são assim, totalmente do mesmo tema, né? Eu troquei muito, só que assim, ao mesmo tempo que eu troquei assim bastante, eu tive enriquecimento teórico-metodológico, né, como do mestrado para o doutorado. No mestrado, foi um mestrado longo, de 3 anos e meio, que era o mais antigo aqui da USP. E antes de eu entrar no mestrado, como eu não tive arqueologia na graduação, eu fiquei fazendo disciplinas de graduação e início de disciplinas de pós-graduação antes de fazer a prova. Então, isso me deu uma base arqueológica, assim, muito fundamentada, sabe? Assim, eu agradeço hoje em dia, assim, por ter passado esse tempo, estudado tanto, assim, e eu não estudei só arqueologia clássica, não, né? Eu estudei arqueologia clássica, eu estudei brasileira, eu estudei antropologia, né, por indicação de professores da arqueologia, fui, né, estudar antropologia. Então, no meu currículo, sempre assim, tem disciplinas de outras disciplinas, assim como até museologia, antropologia nunca faltou. Principalmente quando eu vim fazer arqueologia, eu estava muito entusiasmada, porque eu queria muito isso. Eu acho que a pessoa, ela tem que ter isso, né? E além disso, né, curiosidade, porque ser um pesquisador no Brasil, assim, tomar a frente, assim, de uma carreira acadêmica, aqui no Brasil é difícil, né? Então, e mesmo, né, vamos falar, sendo mulher, dificulta, sempre tem as maiores dificuldades, uma e outra coisa, né, te barra, mas quando você tem a oportunidade, você transpassa essas barreiras, né, e seguimos em frente. E é importante a gente falar sobre esses temas, né, e ter você como um exemplo de superação dessas barreiras e de ter, né, progredido, feito o seu percurso
com experiências fora, que são importantes para não só expandir, mas também levar o nome das instituições que você está afiliada no país. Então, muito, muito bacana saber mais sobre a sua trajetória. E a gente encerra, então, esse primeiro bloco. Vamos fazer uma pausa e quando voltarmos, vamos falar sobre a Boudica, então. Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaionb. E lembre-se, Arcai é com CH. Voltamos com o nosso episódio sobre Boudica com Thaís Pagotto Bello. Thaís, faça uma pequena introdução sobre a personagem, contando um pouco sobre o que sabemos sobre ela e também sobre o contexto histórico. Bom, Boudica, ela foi uma rainha e guerreira britã. É assim que o nome dela vem, né? Boudica, a rainha guerreira, né, que é o nome mais conhecido dela. Durante a intervenção ali, né, romana, durante o primeiro século depois de Cristo, ou da era cristã, né, ela era uma rainha da tribo dos Essenes, que fica ali no sudeste, mas na parte de cima tipo um afastamento, em vez de ser no sudeste Londres, né, mais para cima, vamos dizer assim. E a história dela remonta, né, do mais ou menos anos 60, 61 depois de Cristo, de quando ela era casada com o rei dos Iceni, ou Iqueme, né, chamado Prasútago, e era uma tribo que eles não se davam muito bem, eles não queriam aproximação dos romanos, né, porque a ilha já tinha um contato ali com os romanos, tinha tribos aliadas já dos romanos, como foi a tribo dos Brigantes, né, que tinha a outra rainha, que era a Cartimandua, que ela era pró-Roma, diferente da Boudica. O Prasútago e os romanos, né, começaram Na verdade, parece que o Prasútago não queria, assim, violência, tal, né, e estava tentando entrar em acordo com os romanos, porém, né, nas narrativas do Tácito, parece que a Boudica ficou de fora dessas conversas, porque os romanos não aceitavam trocar esses acordos aí com uma mulher. Só que ocorreu o fato de que o Prasútago morreu, né? E aí o Deciano Cato, ou Catus Decianus, ele voltou à tribo da Boudica e falou para Boudica que ele tinha um acordo com o Prasútago. Depois de sua morte, metade das terras ficariam para suas filhas e a outra metade para Roma. E ele, né, num ímpeto de conseguir essas terras para Roma e também evoluir assim na sua carreira, né, como vamos ver, que ele era só um taxador de impostos ali, vamos ver, mas subir na sua carreira, né, ele foi querer essas terras, o que a Boudica não aceitou, né, que ela não sabia do acordo e que ela não poderia aceitar. Nesse ímpeto, as duas filhas da Boudica foram violentadas e ela açoitada. E depois desse episódio, o Tácito fala que foi numa questão de vingança que ela montou um exército com a sua tribo e com a tribo vizinha, os Trinovantes, porque a tribo vizinha se associou ali a eles porque eles já estavam num estado de escravidão, né, em que a área da tribo deles já estava sendo tomada, né, tanto é que ali já tinha sido construído um templo de Cláudio na região deles. E aí, o primeiro assentamento que a Boudica destruiu, junto com os Trinovantes, foi Camulodunum, que é essa região onde que os Trinovantes residiam, e que hoje é chamada de Colchester. Colchester é vista na Inglaterra como a cidade mais antiga do país. Nos primeiros tempos, ela era tida como a capital da Inglaterra, né?
Então, hoje, mesmo a população de Colchester fala com orgulho. Ai, você sabe que Colchester foi a capital da Inglaterra? Sabe? Eles falam isso, né? Com todo orgulho, assim, né? Os Bom, e depois... cariocas. É, mais ou menos, assim. Ou E soteropolitanos também. é isso. É mais ou menos dessa forma, né? Quando muda a capital de uma região para outra. Aí depois, saindo do assentamento de Camuluduno, eles seguiram para o assentamento de Londinium, né? Que é a atual Londres, que já era um assentamento, assim, bem desenvolvido comercialmente, né? Porque ali foi por onde o Júlio César conseguiu entrar, né, na sua segunda tentativa de entrar nesse território, né, da ilha, que na primeira, que foi em 54 a.C., ele não conseguiu, porque ali onde que é hoje Dover, parece um fiord, então não conseguia parar com o navio ali, né, para ir para a terra. E aí ele voltou, pegou um chefe de uma tribo que eles já tinham contato, uma tribo galesa, que essa tribo tinha contato com a ilha, né? E os romanos também já tinham um conhecimento deles, né? Já estava subordinado aos romanos. E aí esse chefe foi com o Júlio César até o ponto, entrar, né, ali onde que hoje é o Tâmisa, né? Nomeado como Tâmisa, e pararam nessa região que se formou Londres. Então, Londinium era toda essa... Foi mais um assentamento, né, no meu ponto de vista, comercial. Porém, quando a Boudica foi ali, John Cassio fala que só tinha mulheres e crianças, que o exército romano estava guerreando os druidas na ilha de Mona. Então, até a professora Miranda Aldous Green fala, né, por que eles foram guerrear os druidas? O que parece é que os druidas, eles tinham livre acesso entre as tribos britãs, né? Então, eles levavam informação de uma tribo a outra. Então, para esse tipo de informação parar de ser passado de uma tribo a outra, eles tinham que acabar com a religião deles, né? Os druidas, vamos dizer assim. E aí o John Cassio, né, que é um escritor que foi... Nossa, escreveu de uma forma super dramática. Ele, né, falou que foi muito brutal. Camuluduno, ela foi incendiada. Até hoje tem resquícios desse incêndio, né, até no Museu de Colchester, que foi o Templo de Claudius. Então, hoje virou o Museu de Colchester. E Londinium, né, na narrativa de John Cassio, fala que assim, o exército da Boudica acabou com todo mundo, que eles pegavam as mulheres, né, empalavam as mulheres, cortavam os seios dela e colocavam na boca. Então, até a Miranda Aldous Green, né, fala que isso seria um gesto simbólico em razão do estupro das filhas, né? Mas também se questiona se isso também é verdade, porque o John Cassio, ele fala, e o Tâmisa virou o Mar Vermelho, sabe? Então é todo um texto dramático, né? Bem assim, bem forte. E aí, depois de Londinium, o exército da Boudica foi para Verulamium, né? Que era um Oppidum. Oppidum seria aquela cidade, né, que tanto você tem a elite nativa como a elite romana convivendo juntas, né? Então, também foi um assentamento romano, o terceiro assentamento romano que a Boudica destruiu. E aí, seguindo a estrada, né, romana, que hoje é uma estrada que existe até hoje, né, que é chamada de Watling Street, no centro das Midlands, ela encontra o exército romano, que vinha da ilha de Mona. E o local é meio hipotético, assim, parece que foi nesse local que foi a última batalha.
em que o exército romano, né, intercedeu, o exército de Boudica, teve o fracasso do exército da Boudica, porque o exército romano mais forte, né, mais organizado, melhores armas. Tácito diz que ela se envenenou depois disso e Dian Cássio fala que ela fugiu para o norte, né? Então, não se sabe realmente o que aconteceu com ela depois desse episódio da última batalha. Então é isso, basicamente isso sim, a história da Boudica. Agora vamos então pensar um pouco sobre, você mencionou a questão da representatividade, como que essa personagem está no imaginário, né, local. Então conta um pouco o que a sua pesquisa aponta nesse sentido, o que significa a Boudica para os britânicos e como essas figuras femininas estão relacionadas talvez com o feminismo na Grã-Bretanha, na Inglaterra, como que você vê esses temas? Então, eu trabalhei com os usos do passado, né, ou recepção sobre a Boudica, desde do Renascimento até a época moderna, e algumas coisas do dia de hoje, né, e venho ainda trabalhando com isso. Depois que os documentos aí do Tácito e Dian Cássio foi encontrado, tal, né, essa história aí dos clássicos foi melhor recuperada, né, e conhecida pelos europeus, principalmente, né, que utilizaram, por exemplo, na Inglaterra, a Boudica, primeiramente, ela foi utilizada como, em comparação, em contraste com a Elizabeth I, né, que era uma mulher no trono e que recebia suas críticas por ser uma mulher e estar ali. Então, muitos poetas que também deveriam ser pagos pela coroa para escrever que, né, comparando e contrastando a Boudica com a Elizabeth I, demonstrando, né, que a Inglaterra já tinha tido uma mulher como rainha, né? E aí você vê, assim, nos desenhos dessas obras, né, que mostra uma Boudica, assim, com vestes elisabetanas. E depois, né, com um período em depois que a rainha Elizabeth morreu, quem foi o rei foi o filho da Mary Stuart, que era inimiga, né, da Elizabeth, mas que era o mais próximo, e a Elizabeth não tinha tido filho, e ele, primeiro que ele era católico, né, não era protestante. Ele era ligado à Escócia, né? Então, todas as obras ali artísticas que falavam da Boudica era para depreciar a figura dela, porque ela já tinha sido comparada com a Elizabeth I, né? O que se transforma durante o reinado da Rainha Vitória, né? Porém, essa imagem da Boudica é recuperada porque tem essa questão também iluminista desse período, que, né, os ingleses eles vão atrás de uma origem ligado ao passado greco-romano, né? Então eles começam a ver nas suas próprias raízes essa força desse passado antigo, né? Então eles trazem a Boudica para ser demonstrada como uma figura honrosa e mesmo que esteja atrelada a uma monarquia feminina. Porque, assim, a rainha Vitória, ela foi coroada e ela foi fazer lá as viagens dela para a Escócia. E eles falavam, a Vitória, como é que é? Só dava boas menções à Vitória, não lembro direito a mensagem. Mas Vitória, em gaélico, era muito próximo à Vitória em galês, que quer dizer Boudica, né? Na verdade, em galês é Budug, né? Que está na estátua da Boudica de Cardiff, no país de Gales. E aí, a Vitória pediu para ser feita a primeira estátua da Boudica, que foi a estátua de Westminster, né? Que é aquela que ela está em cima da carroça, que era como ela foi, né? Como o Tácito de Dian Cássio fala que ela foi para a guerra, sobre a carroça, as duas filhas do lado, né? E em frente ao parlamento, a Westminster, né? Então, essa foi a primeira estátua. E depois, né, para terminar, ela ficou pronta depois da morte da Rainha Vitória, e ela recebeu, assim, financiamentos tanto de jornalistas ingleses, como também de lordes galeses, porque os galeses, eles se veem, né, até os dias de hoje, como descendentes diretos dos britões. Então, assim, nesse passado, eles não veem diferença entre a Inglaterra
e o país de Gales. Mas a Boudica, ela é um exemplo para eles de liberdade, sabe? Tanto contra o inimigo romano do passado, quanto hoje contra os ingleses. Então, na prefeitura de Cardiff, em 1916, foi colocada uma estátua da Boudica lá, que ela é muito mais maternal do que guerreira em comparação à de Westminster. Até porque, né, a Rainha Vitória, né, nessa questão do imperialismo britânico, a Boudica para os ingleses foi desenhada, né, feita totalmente com vestes bélicas, né? Então ela fica sobre o cavalo, ela vem com a lança, ela ataca as filhas delas, mas elas estão em posições de ataque. Já essa estátua de Cardiff não, né? Ela é uma estátua muito mais materna. E em questão aos usos da Boudica em relação ao movimento feminista, né? Então, a partir do início do século XX, quando a Inglaterra, né, e as sufragistas estavam assim no auge do seu movimento, a Boudica ela foi utilizada como lugar de encontro, né, para as reivindicações feministas, né, principalmente porque ela está em frente à House of Commons do parlamento, e mesmo o posicionamento da estátua da Boudica parece que ela está invadindo o parlamento. Então, esse local foi utilizado pelas sufragistas e vem sendo utilizado atualmente por grupos feministas, né, que recuperam a antiga frase das sufragistas, como deeds not words, né, ações e não palavras, vão até a estátua da Boudica para reivindicar ainda os seus direitos e assim por diante. Aí, né, eu tenho também a questão de Colchester, que é uma cidade que é totalmente assim debruçada à história da Boudica. Então, o museu de Colchester, ele é o castelo de Colchester, né? Ele foi o templo de Cláudio na antiguidade. Na Idade Média, ele foi utilizado como inquisitório de mulheres, né, durante a Inquisição. E ele se tornou, nos dias de hoje, um museu que o segundo andar dele é totalmente voltado à história da Boudica. Então, tem resquícios lá romanos, mas tem um painel enorme, né, com a reconstrução agora da exposição. Tem um painel que passa um filme sobre a Boudica, que é bem interessante, bem didático. Então, ele é todo vinculado. Tanto é que a prefeitura de Colchester, ela possui um vitral e uma estátua do lado de fora, né, do prédio. E essa prefeitura, ela foi, quando colocaram esses objetos lá, foi na última reforma do prédio, que terminou em 1902. Então, foi uma reforma relacionada, né, à Rainha Vitória. E na sala principal, que chama The Moot Hall, né, que é deu origem, The Moot Hall, o Moot deu origem ao verbo to meet, né, encontrar-se. Então, é um termo anglo-saxão que quer dizer se encontrar ali. E ficou sendo o nome dessa sala, que é a sala principal, onde tem 3 vitrais. E o vitral do meio, que é o principal, é o vitral das mulheres, né, que foi encomendado pela primeira-dama da cidade durante essa reforma. Então, no meio tem a figura da Rainha Vitória, e em suas laterais tem todas as mulheres de poder que foram relacionadas a Colchester, entre elas Boudica. Então tem uma figura lá, né, tipo um retratinho assim também da Boudica, e do lado de fora tem uma estátua da Boudica. Então, além disso, tem uma outra estátua que ela é muito mais atual, de 1999, que ela se encontra na rotatória perto da estação de trem e em frente ao supermercado Asda, né? Esse supermercado Asda, ele foi vendido nesse período que foi feita essa estátua para o Walmart. E ali, né, no interior ali da Inglaterra, o pessoal se encontra no mercado, né, o pessoal do bairro, né, então o mercado tem uma lanchonete, então senta ali, toma um café, um chá, né, melhor dizendo, um chá,
né? Então encontra com um, com outro. E assim, com a venda desse mercado, eles ficaram assim muito sentimentalistas assim em relação a um sentimento nacionalista mesmo, né? Então, para comemorar essa questão dessa venda, foi colocada essa estátua da Boudica em frente ao supermercado, nessa rotatória. Então, é uma estátua de alumínio, muito mais assim, vamos dizer assim, muito mais invocada, assim, vamos dizer, né, aos nossos tempos, né? Não é igual as outras, né, que correspondem a cada tempo, né? Cada arte corresponde ao seu tempo, né, vamos dizer assim. E, se vocês quiserem... e tem a questão, né, da Boudica ligada a questão feminista, que eu já disse, mas tem uma questão que é uma questão feminina, né? Que é muito ligada a campanhas de câncer de mama, por exemplo. Então, teve uma corrida mesmo, né? Feminina. Todas as estátuas de personagens femininas receberam uma camiseta da corrida, sabe? Tipo, que nem a Jane Austen lá em Bath, a Boudica em Cardiff. Então, além dessa questão dessa corrida, né, para a campanha contra o câncer de mama, teve uma médica de Norwich, né? Norwich, eu falo muito de Norwich, do Museu de Norwich, porque ele fica na região de onde a tribo dos Essenes habitavam. Então, lá tem muita coisa da tribo da Boudica no museu de lá. E Norwich, apareceu essa médica, né, cirurgiã plástica, que começou a ver que as mulheres dessa região, elas não se preocupavam assim, com a beleza, ou que tinha tido essa questão do câncer, né, e não tinha restabelecido, assim, através de uma prótese, um outro seio, né, que a mulher sem o seio, né, é como assim, será que é perder uma identidade? Será que é perder não sei nem como falar isso, uma questão de gênero ali, né? Perde-se alguma coisa ali. E essa médica, ela ofereceu para essas mulheres a reconstituição de seio depois delas terem o seio retirado pelo câncer de mama. Isso virou um livro, né, que se chama Boudica Within. Então, entretanto, vamos dizer assim, quando eu fui fazer né, o meu pós-doc foi baseado em entrevistas, que eu fui nessas cidades, né, Norwich, Colchester, Londres e Cardiff, porque eram cidades que eram associadas à história da Boudica ou tinham um objeto da Boudica, como a estátua lá de Cardiff. Cardiff não está na história, mas tem um objeto. Eu fui fazer entrevista com essas pessoas. E uma das perguntas era se a pessoa achava que a Boudica estava ligada a questões femininas, né, deles. E foi surpreendente que não, né, na estatística diz que não. Porém, eu cheguei na conclusão que se há uma comoção de grupos especializados na questão feminista, na questão da mulher, eles retomam a figura de Boudica. Então, realmente não é assim generalizado, mas em ocasiões específicas e por grupos específicos. Thaís, é muito interessante conhecer a história da Boudica e também a tua história. Infelizmente, o nosso tempo está acabando e eu encerro aqui esse episódio e deixo o microfone aberto para as suas últimas considerações. Bom, as considerações é que desse trabalho da Boudica tem um livro meu que foi resultado tanto do doutorado quanto do pós-doutorado, que vocês podem comprar no site da Alexa Cultural, e também vocês podem achar em algumas bibliotecas públicas de universidades, como aqui da USP, no MAI, na Universidade de na Unicamp, que também tem minha tese lá, pode ser baixada do site da biblioteca,
né? E também tem aí os grupos que eu participo, que tem os sites, tem os canais no YouTube, que é o Messalinas e o LARP, né? Eu faço parte de outros grupos, mas esses aí que tem a possibilidade de ter, né, um conteúdo na internet para vocês verem. E é isso. Thaís, qual é o título do seu livro? Ele foi escrito em inglês e até eu fiz questão, né, de ser em inglês para poder ter esse contato, né, com o exterior, né, e isso me abriu muitas portas também. Bom, a minha tese está como Boudica e as facetas femininas ao longo do tempo, né, e o livro está como Boudica and the Female Facets Over Time, Nacionalismo, Feminismo, Power and the Collective Memory. Então, se vocês forem por Boudica and the Female Facets Over Time, vocês conseguem achar. Ou Boudica e as facetas femininas ao longo do tempo, né? Vocês conseguem achar. Tá certo. Muito obrigada, Thaís. E Obrigada até a próxima. vocês. Você ouviu o podcast Arcai da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!